sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de distribuição de lucro para empresas optantes pelo lucro presumido. Lembrando aí que o lucro presumido é uma opção. Eu não tenho nada na legislação que me obrigue ao lucro presumido, tá? É uma opção que eu tenho em relação ao meu regime de tributação do imposto de renda e da contribuição social, tá bom? Dito isso, o lucro presumido, ele não é para fins fiscais, ele não é obrigado a ter contabilidade. Então, eu posso ter aí o quê? Livro caixa. Eu sou contra. Por que que eu sou contra? Porque se eu tô no lucro presumido, eu posso ter um faturamento aí de até 78 milhões por ano. Gente, uma empresa que fatura até 78 milhões por ano e que não precisa ter contabilidade, eu acho muito problemático, tá? Mas vamos lá, não sou eu que faço a legislação, eu sou contador, eu só aplico a legislação. Bom, dito isso, a contabilidade, eu posso distribuir o lucro por duas formas. Se eu tenho contabilidade, eu vou distribuir pelo lucro contábil. Então, eu tenho a demonstração de resultado do exercício e cheguei aqui, né, 500 mil de receita bruta, 50 mil de deduções, 450 mil de receita líquida, 90 mil de custo, 360 mil de resultado bruto, 252 de receita operacional. Aí eu chego no resultado operacional de 108, tenho uma provisão de imposto de renda e contribuição social de 48.400, cheguei no resultado líquido de 59.600. Então, quanto eu posso distribuir? 59.600. Então, pela contabilidade, no lucro corrente, o lucro que eu tive nesse período, eu posso distribuir 59.600 e não vai ter incidência de INSS nem imposto de renda retido na fonte. Mas digamos que eu não tenha contabilidade, que é livro caixa. Então, se é livro caixa, como que a gente faz essa distribuição de lucro? A gente pega qual é a base do imposto de renda, base de cálculo. É 32% da receita de serviços. Tá, 32% aqui deu 160 mil reais. Então, dessa base de cálculo do imposto de renda, vamos tirar 15% do imposto de renda, 10% do adicional, mais 9% da CSLL que eu paguei, mais o PIS/COFINS no regime cumulativo. Então, no lucro presumido, quando eu faço o livro caixa, eu pego a base de cálculo do imposto de renda e tiro imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, e o que sobra é o valor do lucro que eu posso distribuir sem que haja incidência de imposto de renda e INSS. Então, se eu tenho contabilidade, é com base no lucro contábil, não tem como fugir. Se eu tenho livro caixa, é a base de cálculo do imposto de renda, descontados os tributos federais que eu paguei. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Pra gente pensar aí no dia a dia, de forma prática, como isso funciona. Distribuição de lucro dentro do limite. Digamos que eu distribuí 71.600. Aí você fala assim, tá, peraí. Mas eu tenho 59.600 no ano. Tá, mas eu tinha uma reserva de lucro aqui de 12 mil. Então, tudo bem. Eu distribuí o lucro do ano, 59.600, e distribuí 12 mil que eu tinha na reserva de lucro. Então, tudo bem. Não tem problema. Eu tinha um dinheiro na reserva de lucro e eu estou distribuindo lucro. Agora, o outro exemplo, distribuição acima do limite. Ao longo do ano, isso é muito comum nas empresas, ao longo do ano, os sócios foram antecipando 120 mil reais. Digamos que pegaram aí 10 mil por mês, para simplificar nossa vida.
120 mil reais. Mas quando eu apuro, a contabilidade ela chega em 59.600. Então, e eu não tenho nesse exemplo aqui reserva de lucro. Então, quanto que era para ela ter distribuído como lucro? 59.600. Quanto que foi distribuído como antecipação de lucro ao longo do ano? 120 mil. Eu tenho um rendimento tributável de 60.400. Por quê? Porque se eu tinha 59.600 de lucro e eu antecipei 120, o excedente dos 59.600, ou seja, 60.400, o excedente é rendimento tributável. Vai ter incidência de imposto de renda retido na fonte, vai ter incidência de INSS, inclusive INSS patronal. Então, gente, é muito importante que eu só distribua o lucro que eu tenho, seja o lucro corrente, seja o lucro que está na reserva de lucro. Porque se eu antecipo um valor maior do que isso ao longo do ano, corre o risco de, numa fiscalização, a Receita Federal pedir o imposto de renda e a contribuição social. E a distribuição abaixo do limite? Eu tive um lucro de 59.600 e distribuí só 30 mil. Beleza. O que sobrou eu lanço em reserva de lucros. Não tem problema. Então, às vezes, você fala assim, mas hoje o sistema está parametrizado. Sim, mas você ter o raciocínio do que fazer, de como você fazer e por que você está fazendo, é fundamental. Então, esse foi o nosso tema de hoje, distribuição de lucros. Curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, siga a gente no podcast. Ajude este canal a crescer. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.